continuaram arraigados à ideia de que o homem seria uma espécie de anjo decadente. Quem era então este Darwin e de que forma nasceu, cresceu e tomou forma a sua teoria da evolução? O Jorge já o referiu, Darwin era um homem da alta sociedade que vivia dos seus próprios meios e que antes da publicação da origem da espécie estudou e refletiu por mais de 20 anos e que todas as afirmações que fez nessa altura foram feitas de uma forma muito prudente e muito bem fundamentada. Repare-se também que ele nunca antes tinha proclamado ateu e que por várias vezes até tinha participado e discutido em problema religioso. E acaba por ser histórico. Ao contrário de tudo o que faria supor, que acaba por criar, chamemos assim, uma doutrina realmente perigosa, subversiva e, no dizer da época, verdadeiramente indecente. Esta foi uma das designações que foi utilizada para descrever a teoria de Darwin. Darwin nasceu no seio de uma família numerosa. Já sabemos que supostamente teria sido um mau aluno ou um aluno desinteressado. É isso que tem sido também na nossa análise moderna do homem. O facto de ele ter sido um mau ou desinteressado aluno deve-se ao facto de ter sido internado num colégio semelhante a todos antes da época, essencialmente clássico, com grande ênfase na educação de poetas gregos e latinos. E apesar disso, e com a condescendência do pai, que pouco compreendia, dado precisamente aquele caráter, aquela personalidade diferente de tudo o que era normal, acaba por chegar à Faculdade de Medicina da Universidade de Edimburgo em 1825. Mas logo desde o início se viu que ele iria ser um mau médico, uma vez que detestava as aulas de anatomia e até se afligia muito com a visão do sangue. Foi importante este período académico porque nesta altura ele tomou contacto, sem ficar particularmente impressionado, com as teorias do Lamarck. E um pequeno à parte aqui. Nesta altura já existiam teorias evolucionistas, isto é, tentativas para explicar a existência de tantas espécies diferentes, mas partilhando características semelhantes. O Lamarck, o mais famoso de todos, já o tinha tentado com um modelo que chamou de transmutação das espécies, que descrevia a transformação de uma espécie noutra, baseado nas pilares principais. Ele chamava-lhe o poder da vida, que levaria a uma tendência dos organismos para se tornarem mais complexos, e aquilo a que chamou o poder das circunstâncias, ou força adaptativa da vida, que levaria a que adaptações adquiridas pelos indivíduos fossem herdados pelos seus descendentes. Também ele defendia, e nós ainda hoje ouvimos muito isto, esta confusão lamarckiana, que órgãos que não fossem usados tenderiam a perder funcionalidade com a evolução e até a desaparecer. Esta teoria foi muito contestada na época, apesar de tudo. Hoje aceita-se que o Lamarck foi de facto o primeiro teórico evolucionista. Voltemos então a Darwin. O pai de Darwin dá-se conta que o filho não tem qualquer educação para a medicina e decide fazer dele pastor evangélico. Era uma profissão na altura que pouco exigia e muito garantia. E Charles, que viu nessa carreira a possibilidade de se continuar a dedicar às suas explorações e investigações, não se opõe e transfere-se assim para Cambridge, onde fica durante 3 anos, com um dos seus professores, o reverendo Ansel, que tinha vastos conhecimentos de botânica, química, geologia, tinha grandes discussões e fazia grandes passeios e acabou por criar uma ligação de tal forma próxima que acabou por ser Ansel a convidar Charles Darwin a participar na expedição científica do capitão Fitzroy, que era patrocinada pelo Almirantado da Marinha Real. E esta expedição originalmente tinha como objetivo fazer um reconhecimento da ponta meridional da América do Sul. O navio, já o sabemos, era o Beagle. As expedições como esta do Beagle tinham principalmente fins políticos e não tanto fins científicos. Repare-se, na América do Sul estava em decadência o poder da Espanha. Muitos países levavam já a cabo verdadeiras guerras de independência e Londres via nestas guerras a ocasião ideal para se apoderar
da maior parte das vias de tráfego comercial. Por outro lado, a Marinha Real também teria todo o interesse em possuir cartas marítimas e topográficas das mais variadas regiões do mundo. Um aspecto que é muitas vezes omitido, esquecido da missão de Darwin, que era uma missão eminentemente científica, é que ele não era apenas atraído pelos mistérios da natureza e pelos fenómenos naturais. No Brasil, sobretudo no Brasil, impressionou-o muito a escravatura e comentou então no seu diário: esta colina é famosa porque durante longo tempo foi refúgio de alguns escravos fugidos que, cultivando um pedaço de terreno junto do cume, conseguiam assim sustentar-se. Mas foram descobertos e um pelotão de soldados foi enviado, que a todos prendeu, exceto uma velha mulher que preferiu morrer esmagada, atirando-se do monte a voltar a ser escrava. Se tivesse sido uma matrona romana, teria sido exaltado o seu amor pela liberdade. Mas sendo apenas uma pobre negra, este seu comportamento foi considerado como bestial teimosia. Damos uma ideia do que Darwin era para além do cientista. Aliás, as suas ideias liberais e a sua profunda aversão à escravidão levaram-no a manifestar-se durante a viagem quando soube da reforma eleitoral em Inglaterra, que aumentava o número de eleitores. E numa carta enviada para a Inglaterra na altura dizia: o meu coração alegra-se ao saber do sucedido em Inglaterra. Espero que em breve ataquem aquela monstruosa máquina da nossa tão gabada liberdade, a escravatura nas colónias. Já vi quanto basto para ter ficado nauseado com as mentiras e as tolices que se ouvem a este respeito em Inglaterra. A futura polémica evolucionista começa precisamente nesta altura, em 1882, a tomar forma na mente de Darwin, quando na Argentina encontra um curso de água seco, por força de uma seca alguns anos antes, e que se encontrava coberto de carcaças de esqueletos de animais, e perguntou-se ele, no seu diário, pensaria um geólogo que se encontrasse com tão grande quantidade de ossos de tantas espécies de animais de todas as idades cobertos pela mesma mortalha terrosa? Atribuiria ao facto a um dilúvio universal que tivesse varrido a superfície da Terra, ou diria antes que se devia a causas naturais? Até 1885, o Beagle, Darwin, vão da Argentina ao Peru, passando o Estreito de Magalhães em 1884. Continua a ser notório nas suas observações a preocupação com as populações nativas locais, principalmente na Terra do Fogo, e sobretudo porque nessa altura o continente, e ainda mais do que no início da sua viagem, o continente encontrava-se envolvido em incontáveis embates políticos e guerras civis, e ele faz inúmeras referências àquilo que ia observando nos países onde aportava em relação às questões sociais, às populações indígenas e às atrocidades que eram cometidas pelos descendentes dos colonizadores espanhóis. Em 1835, já sabemos, chega às Ilhas Galápagos. O que mais intriga Darwin nestas ilhas é que ilhas distantes apenas de 50 a 60 milhas, constituídas pelo mesmo solo, com climas e altitudes idênticas, tivessem na sua fauna e flora animais e plantas tão diferentes. Comentava-se ele, são diferentes as tartarugas, os lagartos aquáticos, os sordos, os tentilhões, acontecendo mesmo com inúmeras plantas. Como explicar estas divergências e semelhanças? É aqui, nestas ilhas, que as suas intuições sobre a evolução acabam por adquirir uma outra confirmação. No seu regresso à Europa, acaba ainda por passar na Austrália, mais uma vez a situação dos aborígenes causa uma profunda consternação, e faz uma afirmação que também foi considerada muito indecente para os europeus. Escreveu no seu diário: onde quer que o europeu pise, eis que a morte assola os indígenas. Se considerarmos as vastas extensões da Austrália e da África do Sul, por toda a parte, encontramos os mesmos resultados. 5 anos depois do início da viagem, estamos a falar de uma viagem de 5 anos, é difícil concebermos hoje 5 anos no navio sem mínimo de condições. Mas de facto
foi isso que Dário fez, 5 anos. Numa carta que ele envia ao capitão do navio, Fitzroy, diz: a minha segunda vida tem início neste momento,